Vem aí, mais um programa com a qualidade IPB. Horas em ponto. Você está ouvindo IPB3, transmitindo ao vivo de seus estúdios em São Paulo. Uma rádio da Igreja Presbiteriana do Brasil. IPB3, a rádio com imagem. Estudo Bíblico com Sérgio Lima. Hoje, a vida de Jesus. Eu quero cumprimentar você. Começamos aqui mais um programa Estudo Bíblico, a vida de Jesus. Eu sou Sérgio Lima, quero deixar um abraço muito grande para você que começa a acompanhar mais essa programação. Hoje nós vamos estudar uma passagem belíssima de Gálatas, capítulo 4, versículos 1 a 7, que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho para que existisse uma filiação, uma família, a família de Deus, coisa linda de se ver. E eu quero, assim, agradecer já a todos aqueles que estão envolvidos nesse trabalho, graças a Deus, toda a produção da PECOM. E conosco também estão as rádios web Papo Sério de São João da Boa Vista, a rádio IPB-SA de Santo Anastácio e a rádio Avançar FM de João Molevade. Também estamos ao vivo no portal ipb.org.br/rádio. Também estamos no Facebook oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, facebook.com/ipb.org.br e também no canal do youtube.com/ipbtv2. E também vários irmãos, irmãs, igrejas que estão sabendo da programação e já estão replicando também nos seus canais. No nosso canal também da ipsantoamaro.com.br, você pode nos acessar e acompanhar. Então é isso, começando este programa dando graças a Deus, louvamos ao Senhor por isso, porque é um canal a mais para falarmos daquelas coisas que cremos, não é, meu querido Ricardo Mota, executivo da APECOM, envolvido com missões, rodando esse Brasil, trabalhando com os nossos congressos, com o nosso congresso anual chegando aí, é falar de Jesus, porque nós cremos nele, não é isso, meu irmão? É uma alegria estar aqui participando, pastor Sérgio, desse programa Estudo Bíblico, falando sobre Jesus. Eu quero agradecer muito, em nome da PECOM, a sua disponibilidade em estar conosco e produzir um programa tão relevante, tão importante para o nosso povo. Uma saudação a todos aqueles que estão nos ouvindo e vendo, né? Nós estamos na IPB3, uma rádio com imagem, sob a direção do nosso querido produtor Arthur Mendes, que gosta demais do que faz. É uma bênção, Arthur. Eu acho que o Arthur, se a gente pudesse ficar 24 horas aqui, cara, poderíamos contar com ele. Não é fraco, não. Uma alegria, então, estar aqui, pastor Sérgio. Muito obrigado pelo convite. Glória a Deus. Ricardo, vamos começar pensando em umas coisas aqui, nesse nosso primeiro bloco. A nossa instituição, Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma instituição que veio do protestantismo de missão, ou seja, nós somos fruto de missão. E começou de ouvir sobre missões lá nos Estados Unidos, quando Ashbel Green Simonton ouve Charles Rod falando, Archibald Rod falando sobre missões, e aquilo esquenta o seu coração, e ele vem ao Brasil e inicia esse projeto em 1859 no Brasil. Como o tempo passou, nossas igrejas cresceram, hoje somos milhares de igrejas, somos milhares de pastores, milhares de presbíteros, milhares de diáconos, aos quais nós cumprimentamos, que são a base da Igreja Presbiteriana do Brasil. E com o passar do tempo, nossa instituição avançou para instituições de ensino, nossos seminários, né? Nossos 9 seminários espalhados pelo Brasil inteiro, nossos institutos bíblicos.
E tudo isso foi acontecendo. Eu queria perguntar uma coisa para você. Você que trabalha com missões, trabalhamos juntos, né, hoje, nesse tempo aqui, com missões. Como você vê a Igreja Presbiteriana do Brasil para o futuro? Qual a missão que está diante de nós e que é possível fazer? Eu acredito, pastor Sérgio, que nós devemos pegar essa origem aí, né? Temos essa mesma pegada do início, né? Nós somos frutos de um avivamento espiritual, né? Em que Deus aquece o coração de homens e mulheres também, por que não, para que fizessem essa missão. Então nós não podemos deixar isso passar assim, né? Nós temos que manter acesa essa chama, né? Para que nós prossigamos na nossa caminhada. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é fruto de missão e ela é a missão. Então, nós queremos, inclusive, fazer uma saudação àqueles que também labutam nesta área, né? O pastor Marco Agripino, que é o executivo da PMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Nós temos a Junta de Missões Nacionais, temos o PMC, que é o Plano Missionário Cooperativo, que constrói templos e abre trabalhos, plantando igreja. E a PECOM, né? É a PECOM que também é essa agência missionária, dando ênfase no evangelismo, na questão da comunicação. Então, a pergunta é o que a gente vê para o futuro. Então, nesse aspecto, eu acho que a PECOM pode contribuir muito. A Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, ela pode produzir muito, porque ela está inserida na tecnologia. Não é? Você veja, nós estamos aqui, rádio com imagem, nós falamos... Mídias sociais. As outras rádios parceiras, né, que estão conosco, transmitindo. Então, onde isso vai parar? Então, o que a gente pensa para o futuro é uma denominação que se moderniza, mas sem perder a essência, né? Não pode. Então, ainda que avancemos na área de tecnologia, nós não podemos mudar nada daquilo que é a nossa essência. O evangelho não pode ser mudado. A maneira de entregá-lo, né, principalmente a tecnologia, faz com que nós o entreguemos de formas diferentes em vários lugares do mundo. Mas o evangelho não pode mudar, porque é ele que transforma a vida das pessoas. Né? Muito bom, muito bom. Ô, Ricardo, deixa eu aproveitar e te fazer uma outra pergunta também. Você é envolvido com comunicação na nossa igreja e como você tem visto a Igreja Presbiteriana do Brasil nas suas viagens, nos congressos regionais e no nosso congresso anual? A nossa denominação, eu louvo a Deus pela nossa denominação, porque ela dá aos líderes, aos pastores, presbíteros, ela dá a eles liberdade para o trabalho, né? Você vê que nós não temos uma gestão em que quer uniformizar a denominação, porque isso seria uma tragédia, né? Como você falou, eu viajei já em nome da igreja, da PECOM, para todos esses estados, né? Então nós temos culturas diferentes, nós temos um linguajar diferentes nessas regiões, né? Vestimentas diferentes, né? Clima diferente. Então a denominação, ela precisa ter a unidade na diversidade. Então o discurso de uniformizar a denominação, isso aí seria terrível para a denominação. Então a visão que eu tenho é de uma igreja que tem unidade, mas tem que manter a sua diversidade, né? Não a diversidade, graças a Deus não, né? Mas a diversidade, a unidade na diversidade. Acredito que é esta a característica da Igreja Presbiteriana do Brasil. Show de bola. Deixa eu te fazer, então, uma outra pergunta ainda. Eu sei que você é ocupado, você passou aqui porque, para mim, é uma honra, uma alegria. Não aperta tanto. Ter você aqui. Eu não poderia começar esse programa sem ter você, que é um dos idealizadores desse trabalho todo, que é levar a mensagem do Evangelho através dos meios de comunicação. Eu louvo a Deus por isso, Ricardo. Muito obrigado. Deus sabe Glória o quanto. a Deus, Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Nos dias atuais, nós temos nós temos um fenômeno acontecendo que é muitos jovens acessando canais de multimídia, né, de multimídias sociais,
e uma ação acontecendo. Esses jovens, eles vêm lá no seu smartphone, eles assistem alguma coisa e eles veem que faz sentido aquilo que está sendo pregado ali, e eles têm ido para muitas igrejas. Como que você vê isso, o jovem na Igreja Presbiteriana do Brasil? É impressionante, né, o que tem acontecido. Eu vejo esse uso da tecnologia, dos meios de comunicação hoje, proporcionalmente falando, o que aconteceu com a imprensa na Reforma Protestante, né? A gente sabe, alguns até afirmam, que a Reforma Protestante não teria acontecido se Gutenberg não teria descoberto a imprensa. Então, aquilo que a imprensa foi para a Reforma Protestante, hoje a internet é para uma nova reforma, se é que a gente pode dizer assim. Mas, se não uma nova reforma, um despertamento, né? Um despertamento espiritual. Então, a moçada, ela está antenada, né? Ela escuta e ouve e assiste o que quer, e esta moçada, ela é muito inteligente. Então, hoje ela está disposta a ouvir o que as pessoas têm a dizer, elas estão prontas para fazer juízo de valores, né? Então, eu vejo isso de forma maravilhosa. Graças a Deus, pelos meios de comunicação, essa meninada aí, ela ouve, e a gente pensa, assim, às vezes, ou a gente às vezes não imagina, né? Por exemplo, o programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, Verdade e Vida, é um programa na televisão, um programa que tem uma característica formal. Na televisão alcança, por exemplo, pessoas já adultas. Sim. Mas quando nós analisamos o Verdade e Vida, por exemplo, no YouTube, quem assiste o programa é a juventude. É a moçada. E assiste pelo telefone celular. Muito né? bom. Pelo smartphone. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, quero te agradecer pela Sucesso. Gentileza, para todos nós, para a glória de Deus. Vou ficar ligado porque eu quero saber mais sobre a vida de Jesus. Amém, amém. Nós vamos para o nosso primeiro intervalinho de 10 minutinhos e depois voltamos com o estudo da palavra e deixando aberto para o terceiro bloco. Eu vou deixar um WhatsApp aqui, se você quiser, anote aí e você pode fazer perguntas de onde você estiver. 11 9 47 13 45 94. Pegou aí? 11 9 47 13 45 94. E então, no terceiro bloco, nós responderemos a perguntas dos nossos queridos e queridas que nos ouvem e nos assistem. Você está ouvindo Estudo Bíblico com Sérgio Lima. Hoje apresentando a vida de Jesus. Em 1859, um jovem presbiteriano americano saiu da Pensilvânia com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Wynne Simonton. Do seu ideal missionário nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje somos mais de 1 milhão de pessoas que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, uma igreja que transforma vidas com a palavra de Deus, escolas e ação social. Olá, os programas Verdade e Vida e Cada Dia são de responsabilidade da Igreja Presbiteriana do Brasil. A partir do dia 10 de março, você poderá assisti-los aqui na Rede TV em novo horário, aos sábados, das 9 às 9h30. Comece bem o seu sábado sendo edificado pelos programas Verdade e Vida e Cada Dia. Então fica combinado, a partir do dia 10 de março, a partir das 9 horas da manhã, você assistirá aos programas Verdade e Vida e Cada Dia. Mais informações, ligue de segunda a sexta no horário comercial para 0800 119 105 ou acesse o site www.ipb.org.br. Igreja Presbiteriana do Brasil, desde 1859, compartilhando os valores do Reino de Deus. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Estudo Bíblico com Sérgio Lima. Hoje apresentando a vida de Jesus. Muito bem, são 12 horas e 14 minutos, nós estamos transmitindo ao vivo aqui de São Paulo.
Eu estou aqui nos estúdios da Rádio IPB, hoje com a participação também do executivo, nosso querido Ricardo Mota, com a produção do nosso queridíssimo Arthur Mendes e com os nossos queridos e queridas que nos ouvem e nos assistem por nossos vários canais, YouTube, Facebook, WhatsApp. E, neste momento, nós idealizamos pensar um pouco aqui na Palavra de Deus em Gálatas capítulo 4, dos versículos 1 a 7, com uma ênfase mesmo no versículo 4, que está escrito: Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É uma das passagens mais ricas das Escrituras e é um texto para nos fazer pensar, porque as Escrituras, aqui é Paulo falando, estão mencionando um ato de Deus, um ato na história e um ato que foi idealizado para um fim específico, né? Então, nós estamos falando de Jesus. O nosso programa com ênfase na vida de Jesus, os 3 anos de ministério, eu quis começar essa série, que pode ser 35, 40, 50 programas talvez. Eu quis começar essa série com essa palavra de Paulo. Houve um tempo chamado de plenitude dele e então o Pai enviou o seu Filho. O seu Filho, Jesus Cristo, diz o próprio Paulo, manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, ou seja, anunciado por anjos, conhecido por alguns, desprezado por outros. O reverendo Ricardo sabe que aqui tem muito de teologia, o quanto tem do que é a oferta livre do Evangelho e o quanto tem do que e para quem Cristo veio e morreu, não é? Quando perguntou um determinado dia para os seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou, né? Quem vocês dizem que eu sou? Eles respondem, está registrado em Mateus, uns dizem que você é tal pessoa, outros dizem que você é a tal pessoa, mas ele perguntou, mas e vocês, né? Vocês dizem que eu sou. E então Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tão impactante, mas talvez tivéssemos que pensar, e se fôssemos nós? E se ele perguntasse para um de nós, quem sou eu para você? Como responderíamos, como reagiríamos, né? O que faríamos diante de uma pergunta tão forte, tão incisiva quanto essa? O que e o que vocês dizem que eu sou? Então, Paulo aqui, reverendo Ricardo, abre vamos dizer, uma linha assim, de pensamento muito grande, muito profunda, né? Diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. A gente se lembra aqui de João 3,16, Deus enviou o seu Filho, aquela canção antiga dos nossos tempos ainda, Deus enviou o seu Filho amado, né? E tudo isso porque lá em João 3,16 está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que cumprisse todo o propósito, como está escrito lá, né? Nesse nosso ministério, Ricardo, a concepção de um Deus que opera e entrega o seu Filho para que ele seja pregado é para nós fundamental, não é? Sem dúvida. A resposta a essa pergunta define a nossa confessionalidade, né? Então, quando Jesus pergunta lá para os discípulos quem que ele era para os seus ali, considerando que alguns falavam que ele era João Batista, um dos profetas. Isso. Então ele fala, mas eu quero saber de vocês, né? O que vocês pensam, né, sobre a minha pessoa, quem eu sou, né? Então a confissão ali vai determinar a vida daqueles homens, né? Então esse texto, quando o apóstolo Paulo fala que na plenitude dos tempos Deus intervém, né? Deus invade a história para poder salvar esse pecador, na plenitude dos tempos significa na hora certa, né? Uhum. Quando cumpriu exatamente, é o momento ideal, o momento que Deus escolheu. Uhum. E eu estava até pensando, pastor Sérgio,
no contexto até histórico dessa expressão, né? Puxa, o que Paulo está dizendo na plenitude dos tempos, né? Talvez porque as profecias já tinham se cumprido ali, mas eu estava pensando no contexto geográfico, no contexto político, né? Que isso poderia comunicar porque veja, o Império Romano, porque o Império Romano ele traz muitas, através da chamada Pax Romana, né? Traz muitas coisas boas, por exemplo, segurança nas estradas, né? Então, proteção. Então, na plenitude dos tempos, num momento bom, adequado, Deus invade a história ali, porque a partir dali de Jesus, o Deus encarnado, ali essa mensagem vai ter algumas coisas importantes do contexto que vão fazer com que muitas pessoas sejam alcançadas. Então define a nossa confessionalidade, porque muitas pessoas não acreditam que Jesus é quem diz ser, né? Quem é Jesus? Né? Ele é o Deus conosco, ele é o único suficiente Salvador. Quem é Jesus, né? Quem é Jesus? Essa expressão plenitude dos tempos é uma palavra grega chamada pleromai, né, que quer dizer enchimento. E é interessante que ela está relacionada a relógios antigos. Sabe aquele relógio que você que interessante. Quando enchia, era o pleromai. Então, quando ia caindo aquele granuladinho pequenininho, né? De um ambiente para o outro, do relógio. Essa expressão grega é a mesma usada para ser cheio do Espírito Santo. Isso mesmo. A plenitude do Espírito Santo. Exatamente. Então, no tempo de relógio, de cronologia que Deus entendeu, né? Aquela cronologia de Deus, aquele plano de Deus que disse encheu o tempo, acabou o horário. Por exemplo, aqueles relógios antigos que se vira, né? Então, quando a parte de cima desce toda para a parte de baixo, acabou um tempo, encheu um tempo. E essa é a ideia da passagem ali. Ali Legal. Deus disse, essa é a hora. Quando Deus disse, encheu o tempo, essa é a hora, veio o Filho. Legal. Temos um break aqui, já voltamos. Você está ouvindo Estudo Bíblico com Sérgio Lima. Hoje apresentando a vida de Jesus. Em 1859, um jovem presbiteriano americano saiu da Pensilvânia com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje somos mais de 1 milhão de pessoas que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, uma igreja que transforma vidas com a palavra de Deus, escolas e ação social. Toda quarta-feira, meio-dia, Roster Guimarães Lopes e convidados discutem ao vivo assuntos do cotidiano à luz da Bíblia. Não perca, toda quarta-feira, 12 horas, Passando a Limpo, ao vivo na IPB3, a rádio com imagem. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Estudo Bíblico com Sérgio Lima. Hoje apresentando a vida de Jesus. E vamos nós aqui na continuidade do estudo bíblico, a vida de Jesus, hoje com ênfase em Gálatas capítulo 4, versículos 1, de 6 a 7. Eu estou aqui com o reverendo Ricardo Mota, executivo da APECOM, conosco nos estúdios da Rádio IPB. Este nosso programa está sendo transmitido por todos os nossos canais oficiais, tanto do YouTube quanto também do Facebook, e linhas de WhatsApp, amigos e sinais de fumaça, o que tiver que seja possível para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja propagado, está sendo utilizado. Na verdade, a gente louva a Deus por isso, por esse tempo em que
tempo em que o Senhor Deus tem nos disponibilizado gigabytes, tem nos disponibilizado fibra ótica. Sabe que um dia nós vamos ter que orar por essas coisas. Senhor, dá-nos fibra ótica. Abençoe o irmão YouTube. Isso, abençoe, Senhor, dá-nos mais 4G, porque onde tiver 4G, 5G, dá-nos o Wi-Fi, faz com que nossos governantes liberem o Wi-Fi para as nossas cidades, Exatamente, como já é em muitos lugares, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja proclamado com toda a força na dignidade do seu poder. É maravilhoso isso. Você pensa a gente poder falar agora de Jesus, né? Falar sobre a vida de Jesus e alcançar o mundo todo, né? Porque essa vontade de falar para o mundo todo hoje é uma realidade, né? Esse advento, né? É interessante. Então, nós louvamos a Deus pela tecnologia, né? Louvamos a Deus, louvamos a Deus. Vamos pensar numa coisa aqui que tem a ver com a nossa passagem, que é Gálatas 4, de 1 a 7, então. Nós já falamos sobre o tempo de Deus. Bom, tem uma coisa que vale a pena falar. Deus tudo criou. Na criação tudo era bom, mas na queda tudo ficou ruim. E as consequências da queda, os efeitos noéticos do pecado, produziram no homem uma necessidade de redenção, né, Ricardo? Nós sabemos disso, vivemos isso constantemente. O mundo é decaído, nós vimos agora esse fato acontecido no Rio de Janeiro, uma coisa assustadora. Lamentável. Você fica se perguntando até onde vai, né, a maldade humana. Separe-se de ideologias e de tudo, mas a vida é de Deus, né? A vida é dom de Deus. Um homem não tem motivos, ele não pode achar que há motivos para tirar a vida do seu semelhante, né? Inclusive, nós rogamos a Deus, o consolo de Deus, sobre toda a vida daquela vereadora, né, Marilene, lá no Rio de Janeiro, as pessoas... Aliás, o Brasil, ontem ficou comovido com isso, várias manifestações das capitais, aqui em São Paulo, por exemplo, ali na Avenida Paulista, uma multidão. Quer dizer, a gente fica realmente indignado com aquilo que o ser humano, né? O homem sem Deus, né? A queda explica isso, né? O homem não tem limites se ele está longe de Deus, a maldade domina o coração dele. É isso. E é muito fácil também a gente pensar assim, mas eu não sou aquele assassino, eu não fiz aquilo, eu não faria aquilo. Mas a palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então... pode ser que nós, guardados pela graça comum, não empunhemos uma arma, um revólver ou algum movimento de agressão a alguém. Mas, ainda assim, o homem, ele carece da glória de Deus porque ele não consegue agradar a Deus por seus esforços, nem que ele seja muito bonzinho. O problema está na natureza, né, pastor? Está na natureza Sérgio, da escravidão do pecado. Ainda que queiramos fazer as coisas certas, fiquemos indignados com as coisas erradas que acontecem, mas... a nossa natureza, ela é ruim. Ruim, ela é escrava. Como é que um escravo pode se libertar? Pois o texto diz que para escravos que não poderiam se libertar, na plenitude dos tempos, Deus enviou um libertador. Né? Aleluia. Eu acho que essa é a beleza, é isso que o texto nos mostra. O texto nos mostra que o Filho de Deus tornou-se o menino de Belém, foi reconhecido e enviado como Filho de Deus, né? Ele tornou-se a solução, então, para esse problema do mal. Ou seja, nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, talvez muitos ainda não professaram a sua fé em um libertador, não entregaram ainda a sua vida a alguém que pode lhes libertar do problema do mal e da escravidão do pecado, não é? Então, eu queria poder aproveitar, reverendo Ricardo, esse momento para dizer, se há alguém que estiver nos ouvindo, nos assistindo, e que esteja se sentindo como um escravo, então, que pudesse pensar nisso, na plenitude dos tempos, o Pai enviou um libertador, o Filho, para que todo aquele que estivesse preso ao pecado pudesse ser liberto para viver uma vida de adoção, né? Filhos adotados. E essa é a solução do problema do mal, porque quando nós olhamos para a gravidade dos nossos dias, nós pensamos, meu Deus, que mundo é esse? Bom, mas na plenitude dos tempos, para um mundo como esse, o Filho foi enviado, para que houvesse salvação. Então, esse é o propósito original. Ele se fez um de nós, se tornou homem como nós, diz Filipenses 2, 5 a 11, na humilhação e na exaltação, e tornou-se o Redentor para os filhos de Deus.
quem sabe, haja salvação através desse nosso programa, nesse instante, como um meio de comunicação do Evangelho, não é verdade? Amém. Exatamente. E nós podemos até repetir também o texto que diz, hoje é o dia, né? Hoje é o dia. Hoje é o dia. Essa plenitude dos tempos, ela começa em Jesus e ela continua, né? Então nós estamos, hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Hoje pode ser o dia da salvação. Meus queridos, nós estamos encerrando esse nosso primeiro programa então, né, para fechar no horário, né, Arthur, e entregar certinho, né? Não estouramos ainda o horário, estouramos? Não. Nós estamos encerrando então, eu quero agradecer a você que nos acompanhou e dizer que na próxima sexta-feira, se assim o Senhor permitir, nós estaremos de volta aqui. Nosso WhatsApp continuará 11 9 47 13 45 94 e você pode participar se você quiser. Um grande abraço, felicidade a todos, fiquem na paz, em nome de Jesus. Forte abraço. Estudo Bíblico. Apresentação: Sérgio Lima. Produção: Arthur Mendes. Um programa APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Apoio: Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, São Paulo. Contato: www.ipsantoamaro.com.br